Tem um escritor chamado John Gardner, não sei pronunciar o nome dele, Gardner, acho que é Gardner. E ele diz que boa ficção é como um sonho fictício, vívido e contínuo. Quando a gente vai editar o nosso texto, a gente tem que fazer com que ele flua que nem um sonho vívido e contínuo. Mas antes de entrar no tópico do vídeo, eu preciso falar que existem vários tipos de edição. Edição estrutural, edição frasal ou formal, copydesk e checagem. Dependendo de pra quem você pergunta, a pessoa vai falar menos, falar mais, usar outros termos. Nada é padronizado. Mas tudo bem, porque o importante é entender o objetivo de cada uma dessas edições. A edição estrutural, ela é sobre a estrutura do livro. Ou seja, arcos de personagem, pontos de virada, ritmo, essas coisas grandes. Então é uma edição com foco em cenas, capítulos, o livro como um todo. A edição frasal, ou edição formal, ela foca na forma, ou nas frases. Ou seja, na escrita e na prosa do seu livro, nas palavras. Copydesk é uma edição que ela corrige pontuação, esqueci o nome do negócio. Erros de digitação, inconsistências gramaticais, essas coisas assim. E daí checagem é a última passagem que você faz do livro, pra ver se não passou nenhum erro pelas edições que você fez. Quando você mudou as coisas editando, pra ver se você não errou, se não ficou alguma inconsistência, alguma coisa assim. E o importante de entender dessas edições é que elas precisam ser feitas nessa ordem. Estrutural, frasal, copydesk, checagem, quase esqueci. Por motivos óbvios, mas é bom explicar. Se você faz o copydesk ou edição frasal antes de você fazer estrutural, você vai mudar várias cenas, você vai reescrever várias cenas, você vai apagar personagens, você vai adicionar personagens. Você vai fazer várias mudanças maiores em que você vai precisar reescrever grandes partes do seu livro, se não o seu livro inteiro. Então você vai jogar todo o trabalho que você fez fora, porque aquilo não vai valer. Não adianta você editar uma frase, um capítulo, sendo que depois ele pode ser cortado ou pode ser mudado. Então a edição estrutural precisa ser feita antes da edição frasal, a frasal precisa ser antes do copydesk e o copydesk precisa ser antes da checagem. Eles seguem uma ordem linear, coerente, que faz sentido. Então esse vídeo vai ser uma introdução pra edição frasal. O certo seria eu fazer o vídeo de edição estrutural antes de fazer sobre edição frasal pra seguir a ordem natural das coisas. Mas os vídeos de edição estrutural, primeiro, são vários, porque eu queria fazer um sobre estrutura em 3 atos, outro sobre Save the Cat, outro sobre, esqueci, arco de personagem. E daí são 2 de arco de personagem. Então são, tipo, muitos vídeos. E eles dão muito mais trabalho. Então, eu tô fazendo esse primeiro e eu confio em você que você vai editar o seu livro na ordem certa. Tá, esse vídeo, ele é baseado num capítulo de um livro chamado Revisão, de um cara chamado David Michael Kaplan. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou pronunciar assim, porque eu imagino que seja assim. Eu nunca li esse livro todo, porque eu já tentei procurar ele em absolutamente todos os lugares e eu não consigo achar. Mas, eu li um dos capítulos do livro. E esse capítulo se chama Revisando... Eu vou traduzir aqui na minha cara. Revisando a sua prosa para força e nocaute. Revisando a sua prosa para que ela tenha força. Fortalecendo a sua prosa. Vou botar o nome aqui. O importante é que esse capítulo mudou minha vida. Tem a Olivia pré-David Michael Kaplan, o nome dele é muito longo, e a Olivia pós-David Michael Kaplan, porque minha escrita mudou tipo da água pro vinho. Daí nesse capítulo, o Kaplan, ele faz uma lista de coisas que você precisa cortar da sua escrita. Parece formulaico, mas não é muito bom. Só que antes disso, antes dessa lista, ele faz uma mini introdução e ele fala umas coisas que eu acho super importantes sobre edição. E daí esse vídeo vai ser a introdução e daí o próximo vídeo vai ser a lista de coisas em si. O Kaplan fala que editar um livro é remover o senso de um escritor da obra, para que a única coisa da qual o leitor tenha consciência seja o mundo imaginativo da história. Ou seja, a história precisa parar de ser palavras numa página e se tornar um mundo imaginativo, que seja real o suficiente para o leitor poder entrar e sentir. E daí, antes de eu elaborar essa frase, eu preciso fazer um adendo que é: existem milhares de jeitos, infinitos na verdade, jeitos de escrever. Nenhum deles é certo ou errado. O único jeito de errar é quando você faz uma coisa que não serve o seu objetivo ou a sua intenção. Essa coisa de tirar o escritor da história é parecido com aquilo de mostrar e não dizer. Inclusive, eu acho que eu falei isso em um dos vídeos de mostrar e não dizer. Você invisibiliza o escritor, você invisibiliza a pessoa que está escrevendo. Invisibiliza. E você só deixa visível os elementos da própria história. E como sempre, isso não vai servir para todos os escritores e nem para todos os tipos de texto. Mas seguindo, por que é importante eliminar a presença do escritor? Eliminar é uma palavra forte, né? Remover. Primeiro eu vou falar do famoso termo suspensão de descrença, que é o que acontece quando a gente lê um livro. O leitor, ele precisa suspender a descrença. Não existem dragões no mundo real. Então, se você está escrevendo um livro com dragões, então você vai precisar fazer com que o leitor deixe de lado todo o conhecimento que ele tem sobre o mundo para poder acreditar no mundo da sua história. E daí, esse deixar de lado todo o conhecimento que a gente tem sobre o mundo é a suspensão de descrença. E daí isso acontece com dragões e fadas e essas coisas assim, mas isso também acontece com qualquer livro realista de ficção que você esteja lendo. Porque o seu leitor vai precisar suspender a sua descrença
pra poder acreditar no mundo da sua história, pra poder acreditar que aqueles personagens são reais e pra poder se... Qual é aquela palavra? Imergir? Ficar imerso no mundo da sua história. Poder acreditar que aquelas pessoas imaginárias existem e pra poder sentir por elas. Se você já riu, chorou, sentiu raiva, sentiu medo vendo um filme de terror, você já suspendeu sua descrença, você já foi enganado por um escritor, mentira. Mas se você já sentiu qualquer coisa lendo uma história, foi porque o autor usou uma série de mecanismos que fizeram você deixar de lado tudo aquilo que você conhece sobre o mundo pra você acreditar por algumas horas que aquelas pessoas são reais, que aquele mundo é real e que aquelas situações são reais. O nosso cérebro, ele é neurologicamente programado pra isso. Quando você lê uma cena de uma menina que tá sendo perseguida por um urso, os lugares do seu cérebro que são ativados são os mesmos de quando você está de fato sendo perseguido por um urso. Então, quando a gente está escrevendo, a gente tem que ajudar o cérebro do leitor a fazer o que ele já quer fazer. Que é, você tem que fazer o leitor acreditar que aquilo é real. Emocionalmente, pelo menos, né? Porque racionalmente a gente sabe que não é real, mas emocionalmente a gente não sabe. Só que pra fazer os seus leitores acreditarem que tudo aquilo é real e fazer eles ficarem super imersos na sua história, você precisa remover todo o senso de escritor da obra para que a única coisa da qual o leitor tenha consciência seja o mundo imaginativo da história, li que nem minha cara. E daí um ponto muito importante, lembrando que remover o senso de escritor não é remover a voz do escritor. Isso seria péssimo e impossível. E daí voz é aquela coisa que ninguém sabe definir, mas todo mundo sabe o que é. Não é exatamente o estilo do texto, porque todo escritor pode escrever em diferentes estilos, mas é tipo um estilo que é próprio do escritor. É uma vibe que exala do texto. É tipo quando você lê um negócio e você fica, caraca, isso parece aquele escritor, e daí quando você vai ver, é aquele escritor. Porque você só sente. Tipo se você lê a frase, havia uma mão no escuro e ela segurava uma faca, tem cheiro de Neil Gaiman, sabe? E daí remover o senso de escritor não é remover a voz do escritor, é remover a presença visível dele na história. Que é diferente. Parece que não, mas é diferente, eu juro. E daí o Kaplan chama isso de glitch. É tipo você remover os glitch da história. Eu fiquei que nem uma anta tentando traduzir glitch, e daí eu percebi que a tradução de glitch é glitch. Mas é essa comparação que o Kaplan usa mesmo. É tipo quando você tá assistindo um filme e daí a imagem da TV dá aquela interferência, dá aquela tremida. E daí assim, um ou outro glitch não vai atrapalhar seu filme. Mas se a sua TV glitcha, tá glitchando o tempo todo, isso vai atrapalhar o seu envolvimento do filme. E daí outra metáfora que o Kaplan usa é que é como se fosse aquele momento que a gente abre a cortina de Oz e vê que o mágico de Oz, na verdade, é só um cara normal com vários controles. Quando a gente tá escrevendo, a gente tem que deixar essa cortina fechada. A não ser que a gente queira intencionalmente abrir a cortina. O que pode acontecer quando você escreve metaficção, por exemplo. Mas quando a gente quer abrir a cortina, a gente tem que fazer intencionalmente e com controle. E não por causa de vários errinhos que podiam ser evitados. Então o seu objetivo na edição é fazer com que o leitor veja a história, e não o escritor contando uma história pra ele. Ou ela. E é isso, obrigada por comparecerem ao meu TED Talk. E daí nesse capítulo, o Kaplan, não sei pronunciar o nome dele de um jeito fácil. O Kaplan fala que quando você edita um livro, por que eu sempre faço assim, o meu áudio vai ficar uma merda. Tudo bom? Primeiro eu vou falar do famoso termo suspensão de descrença. Descrença. Dicção não temos, porque senão a gente nunca teria medo de um filme de terror, porque a gente sabe que não é real, mas será que é real? Fica aí o questionamento. Só que pra fazer os seus leitores, eu sempre faço isso, né? Não existem dragões no mundo real, será?